Vocês não leram mal. A Lívia queria falar assim, tá? Mas nós trocamos. Precisamos trocar em virtude de um impedimento de última hora, mas aqui estamos. O importante é que chegamos, não é? Então, por favor, vamos vibrar muito amor, muito carinho, para que a nossa mensagem possa tocar os corações. Hoje eu estava a preparar esta palestra e me lembrei desta mensagem que eu li já faz um pouco de tempo. Um pouco não, cerca de mais ou menos um ano. Uma mensagem simples, sucinta, objetiva, deste ilustre espiritual Albino Teixeira sobre a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Me veio à mente, durante a releitura desta mensagem, desse ensinamento, que o Cristo, nosso Mestre, o nosso Jesus, o Espírito mais perfeito que aqui veio, é o quê? É o caminho, é a verdade, é a vida, é a cura de todos os nossos males, é a luz no fim do túnel, é o nosso quê? O que nós conhecemos do Salvador, não é? Porém, a doutrina espírita nos explica um conceito diferente de salvação, que é a que se dá por nós mesmos, através dos exemplos deixados pelo Cristo, pela sua conduta ímpar, pela sua conduta perfeita, de perfeição e de amor. Ele nos disse que nós iríamos fazer o que ele fez e muito mais. Então, a nossa caminhada chegará até ele, com certeza. E o Espiritismo, ao ler essa mensagem, me veio à mente o seguinte: o Espiritismo nos dá a receita. Então, Jesus, imaginemos ele como o remédio das nossas almas, o grande médico de todos nós. E o Espiritismo vem com o quê? Com a prescrição, não é? Mas, quando a gente vai ao médico, o que acontece? A gente é receitado um remédio, né? Se tivermos alguma situação. E depende de nós tomar. Acabou-se o tempo onde que nós éramos crianças, tinha que tomar vacina à força. O médico vai te passar, está com dor de cabeça, aqui está o remédio. Nós tomamos se quisermos. A não ser que é o quê? Uma emergência, uma situação que você está inconsciente, você não tem como decidir por si, mas não é o caso. Nós vamos visualizar nessa metáfora a questão de uma receita, né? O Espiritismo está aqui para todos nós. Então, é a receita de passo a passo que o Cristo veio nos deixar, trazida de uma forma mais simplificada. Então, vamos juntos estudar refletir, na verdade, sobre esta passagem. Bom, a mensagem começa o seguinte, assim: pensamento sombrio. Isso é Albino Teixeira nos indagando, né? Uma reflexão, perguntando para nós: está com pensamento sombrio? Aí aqui vai a resposta. Alguns instantes de prece. Ou seja, nós sabemos que a oração muda a atmosfera psíquica que nós nos encontramos, dissipa a multidão de espíritos que muitas vezes não querem o nosso progresso, o nosso bem, pela faixa vibratória, não é? E claro que a prece não nos tira sempre o sofrimento, não é? Não há um milagre, algo que ore por mim que tudo vai se resolver. Não é assim. Mas Chico Xavier nos diz que pelo menos alivia, né? No mínimo, o que a prece vai nos fazer é aliviar, é nos dar o quê? Energia, nos dar força para continuarmos a nossa caminhada. Então, Albino Teixeira nos lembra, veio aquele pensamento esquisito, aquela situação onde nós estamos chegando em casa e do nada a gente pensa, ai, como seria bom não existir ninguém aqui de casa. Isso não é nosso. Ou a gente está dirigindo, ai, como seria bom se eu não existisse. Do nada. Então, prece. Está aí a primeira prescrição. Começou a viajar, a vir esse pensamento, essa coisa de a gente ficar para baixo. Vamos nos recolher. Não está em condições de orar? Às vezes acontece, não é? Vamos pedir preces. Vamos ligar para um amigo, uma pessoa que nós gostamos, que sabe, que gosta de nós. Peça preces. Não tenhamos vergonha, não tenhamos orgulho de pedir ajuda, não é? Porque
Isso vai fazer com que, se esse pensamento não for nosso, se isso for um estado emocional mórbido em que nós nos colocamos, isso vai se dissipar, né? E nós vamos nos fortalecer. Então, eles começam assim. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos relata que a prece, qual que é o objetivo maior, né? Nos elevar a alma a Deus. Então, é como se fosse o nosso telefone. Mas o telefone já não existe mais, né? Telefone, quem atende telefone é do século passado. Agora é o text, né? É o Wi-Fi para chegar até Deus. Então, é onde nós lembramos que nós somos o quê? Criaturas divinas, que nós nos conectamos com Ele. Né? Claro que Deus está sempre aqui para nós, claro, né? Sempre ligado conosco, mas é o nosso momento de elevar a nossa alma além das coisas deste mundo, além das nossas dificuldades. E a prece, ela serve para quê? Para louvar a Deus, para pedir, claro, pedir e agradecer. E tudo isso vai nos auxiliar com esta etapa. Pensamento sombrio, pensamento pessimista, nada dá certo para mim, eu sou um falido, uma falida, eu não vou para frente. Então, quando vier esses pensamentos, a gente precisa fazer o quê? Nos recolhermos em prece. Então, está aí o ensinamento. A oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral, no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Isso quem nos diz é Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, dizendo que nos dá a fortaleza moral para nós passarmos pelas dificuldades. Aí a gente fala, mas a prece não vai tirar o problema de mim. Muitas vezes não vai, porque as nossas dificuldades, os nossos desafios são parte da nossa trajetória de espírito. Mas a prece vai nos dar a resistência moral diante da prova e dos pedaços mais difíceis que nós passamos. Aí a gente vai lembrar também que Chico Xavier nos diz que, no mínimo, ela nos pacifica. No mínimo, a gente está atordoado. O que pode, pelo menos, acontecer é que a gente encontra força por nós mesmos, para a gente entrar, pelo menos, num nível de serenidade, num nível de otimismo. Nossa, eu estava tão nervosa e parece que agora já estou mais calma. Pelo menos isso a prece vai fazer conosco. Nossa, o que aconteceu? Parece que o problema não é tão grande assim quanto eu imaginava. E isso é possível. Às vezes o problema é, claro, né? É isso aqui, a gente está vendo um elefante. E às vezes não é. A gente ora antes de dormir, pede aos mentores para nos auxiliarem durante o sono. Quem aqui já não acordou no outro dia, parece que, nossa, não era tão difícil assim o que eu tinha para resolver. Por quê? Durante o sono nós somos levados a lugares para sermos auxiliados, para conversarem conosco, nós oramos, nós pedimos, entramos em contato com essas energias não sombrias, mas energias mais sutis, esses mentores amigos que nos fortalecem o ideal, né? Nos motiva a caminhar. Então, primeiro recomendação é o quê? A prece. Pensamento esquisito, a gente começa o quê? Nós começamos a orar. A segunda parte da mensagem, o segundo tópico, é a irritação. Ele fala, irritação, perguntando para nós. Né? Então, vocês imaginam, nós lemos a mensagem, o Espírito dialogando conosco. Imaginem Albino Teixeira, a gente está lá. Naquele dia, ele materializa ali. Né? Espero que ele não faça isso aqui agora. Né? Mas materializa ali para você, pergunta, está irritado? Está irritada? Está aqui a minha recomendação. Silêncio de meia hora, pelo menos. Agora, é aquela coisa, o silêncio não é aquele negócio, sai todo mundo aqui, eu não quero ver a cara de ninguém, se trancar no quarto, bater porta, não é isso. É o silêncio da cabeça, né? o recolhimento interior. É a hora que a gente, talvez, coloca uma música na orelha, se não consegue se desligar do ambiente. É uma hora que a gente, talvez, vai para um lugar mais calmo, uma hora que a gente se tranca no banheiro, porque não está suportando as pessoas dentro de casa. Esse é o silêncio. Lembra que Jesus nos diz, recolhe-te. Né? Recolhe o quê? No seu quarto. O que é o quarto? Não é um local fechado, é o seu quarto, o seu interior. Né? Então, meia hora pelo menos, gente. É difícil. Na hora que o sangue esquenta, né? Aquela coisa que a gente fala, o sangue esquenta. Engraçado que o sangue
não é do espírito, né? Quem que esquenta o sangue? A gente fala, meu sangue está fervendo. Quem que está fervendo o sangue? Né? Então, na hora da irritação, meia hora. Ele está falando pelo menos. A gente, às vezes, não consegue. Dá uma respirada, né? Não é para sair bufando. Né? Dá uma respirada e se recolhe. Está trabalhando, não tem como sair do trabalho. Se recolhe, tenta fechar aquela atmosfera. Vai para o banheiro, 5 minutos lá fora. Nem que seja para fingir uma dor de barriga, mas você precisa se recolher naquele momento, antes de sair aquela palavra atravessada, antes de sair aquele grito, antes de sair aquela palavra de falta de otimismo, né? E de intolerância. Então, é a recomendação, silêncio de meia hora, pelo menos, né? Então, lembre-se, imagina. Que nos leva ao quê? A pensar na calma, na serenidade. Esse é o ensinamento. Silêncio de meia hora. Para quê? Para que a gente se acalme. Para que a gente, ao invés de chegar com a faca, chegue com a colher de pau, né? Chega mais, né? Se acalma, porque a gente ainda vai ficar o quê? A gente vai ficar ainda ali, né? Meio, mas essa situação vai ficar ali. Mas a gente vai o quê? Se serenizar. Nós vamos se serenizando aos poucos. Nossa, fulano, eu estava para falar um negócio, não falei. Nossa, daí quando a gente consegue fazer isso, é muito bom. Quando a gente não consegue driblar a impulsividade, é um alívio. A gente pensa depois, nossa, eu tivesse falado isso, não, nossa, ia ser um desastre. Então, são exercícios diários, né, gente? Então, por isso que se chama receita espírita. Me fez refletir também que a receita, todo mundo que recebe uma receita de um bolo, as nossas irmãs da lanchonete sabem o que eu estou falando. Todo mundo recebe a mesma receita, nunca sai igual. Nem a sua comida nunca sai igual da mesma vez, e nem a sua quando o outro. Jamais vai sair igual. Por quê? É a força, é a energia da pessoa, é o entusiasmo, é tudo aquilo. Então, aqui não é diferente. É uma receita. Nós colocamos os ingredientes que nós queremos, na quantidade que nós queremos, para ver o resultado do quê? Do bolo, da reencarnação. Né? Então, aí vai o quê? A escolha de cada um. Isso aqui é os mentores nos sugerindo. Está irritado? Se resguarda um pouco antes de dar continuidade. Joana de Ângeles nos lembra que a irritação é a alma-gema da instabilidade emocional. É responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. Eu achei interessante essa parte aqui, ó, responsável por danos ainda não avaliados. Hoje nós vemos quantas patologias elas são diagnosticadas e quando vai ver o histórico da pessoa, é o estresse, a irritação, é a pessoa mal-humorada, é a pessoa agitada, né? Não a agitação de trabalho, de querer atrás das coisas, não, de um humor, de uma irritação constante, né? Então, isso aqui afeta a nossa conduta moral, as nossas emoções. Uma irritação aqui, eu sou uma pessoa meio irritada, eu tenho o pavio curto, né? Que se diz o pavio curto. Só que o pavio, uma hora, ele vai queimar, né? Vai chegar e não vai ter como. Então, a irritação, ela é um sinal de instabilidade emocional. Claro que é natural do ser humano a gente se irritar, não é? Agora, se a gente se irrita uma vez, 2 vezes, 3 vezes no dia, todo dia, já acorda irritado, dorme irritado, nós precisamos buscar ajuda. Precisamos começar a refletir que algo não está 100% em nós. Né? Algo precisa ser averiguado. Então, vamos lembrar da instabilidade emocional. Chegamos no centro, muitas vezes, num dia irritadiços, chega aqui, nossa, vai estar tudo bem. Então, vamos pensar, às vezes a gente sai melhor do que entrou. Muitos de nós, a maioria de nós, sai muito melhor do que entrou. Então, é tudo exercício, né? E a calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Tem aquela situação para resolver? Tem. Não vai deixar passar. Né? A gente tem que resolver certas coisas. Tem problemas, tem discussões, tem pessoas no nosso caminho, tem coisas erradas que a gente vê, tem coisas dentro de casa. Mas o que eles estão querendo dizer aqui não é a passividade, o comodismo de nós não irmos atrás, não resolvemos, não nos estressarmos, mas de saber em que momento nós precisamos ir lá resolver. Qual que é o momento certo de eu atuar? É na hora que eu recebi aquela palavra atravessada que eu já vou responder? Né? Eu posso depois procurar aquela pessoa, depois que passar, né, aquela onda, e dizer, olha,
aquele dia, ou sei lá, meia hora atrás, você falou comigo assim, eu não me senti bem, eu fiquei chateado. Não tem problema. O que a gente não pode é o quê? Ir falando. A pessoa manda uma mensagem, já responde de volta, né? De uma vez por todas, na impulsividade. Então, é essa reeducação nossa, mental, que o espírito Albino Teixeira está tentando nos lembrar. A calma, a serenidade, né? A tolerância quando a gente passa por determinadas situações, mesmo que seja momentânea. E tem mais. A Joana de Ângeles diz que a calma, né, quando a gente passa pelas situações, a calma é a dileta confiança, filha da confiança em Deus. Então, se alguém nos fez mal, se a gente está numa situação difícil, a gente precisa confiar em Deus, que, primeiro, aquilo ali é que nós precisaríamos passar, aquilo ali é um aprendizado. E se nós estamos sendo a vítima, né, não existe a vítima, mas naquela situação nós somos a vítima da vez, que Deus está no comando, que a sua justiça é muito maior e que a nossa irritação não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Não é? Então, é a alma gêmea da instabilidade emocional. Quando eu li isso, eu fiquei muito... eu ia falar traumatizada, mas não é traumatizada a palavra. Fiquei muito tocada, porque eu me irrito muito fácil. Muito fácil. Tem dias que é muito mais fácil. Tem dias que não, mas quando me irrito é muito fácil. E eu comecei a prestar atenção nisso. O que é que está causando essa irritação? É uma coisa assim ou uma coisa assim? A TPM. Não, nem isso é. Deixa eu contar a minha história, aí você vai ter misericórdia de mim. Nem isso é. Se ainda fosse, eu poderia usar, né? Mas nem isso é. Então depende muito. Eu comecei a pensar, mas que irritação é essa? É espiritual? Bom, a gente, às vezes... Todos nós somos médios, mais uns menos outros mais, outros menos. É o espírito, mas nem tudo é o espírito. Os espíritos, lembram uma palestra que eu fiz há um tempo atrás, que André Luiz ele relata o que os espíritos se utilizam para nos atacar, das nossas tendências. Então, se o espírito percebe em mim a tendência à irritação, onde vocês acham que eles vão fazer? Na irritação. Porque ele sabe que prece eu vou fazer. Que isso eu vou fazer. Mas irritação, aquela ali, é presa fácil. Então, a gente vai começar a pensar. Às vezes, você é uma pessoa calma por natureza. Né? Então, eu conheço uma pessoa que é calma por natureza. Eu falo para ele, se você estiver nervoso, eu nunca vou saber. E é perigoso. A pessoa precisa colocar para fora. Né? De uma forma em que não maltrate os outros e que nós possamos refletir conosco mesmo. Então, essa é a questão da calma, né? O ensinamento sobre a irritação. O próximo, ele pergunta, a tristeza, você está triste? Olha só, tá tristeza? Tá para baixo hoje, né? Tá na fossa, como se diz no popular? Muito bem. É normal a gente ficar triste. É emoção natural do ser humano, gente. Todo mundo vai ficar triste. O problema é quando nós vivemos na tristeza, quando nós usamos a tristeza para contaminar os outros, quando nós usamos o nosso pessimismo, a nossa falta de vontade de viver para afetar as outras pessoas, que não tem absolutamente nada a ver com os erros que nós cometemos, com as situações que nós estamos passando. Não é tristezas momentâneas que nós vamos ter, a partida de um ente querido ao plano espiritual, o diagnóstico de uma doença grave. Qualquer situação na nossa vida nos causa tristeza. O problema é remanescer nessa tristeza. Né? Esse é o ensinamento que ele nos dá. Aí ele dá uma dica: ampliação voluntária da cota do trabalho habitual. Vejam, ele poderia dizer, olha, vai para o centro e trabalha, vai não sei aonde e trabalha. Ampliação, ou seja, aumente, não é? Voluntária. Não é o seu familiar que vai lhe trazer para o centro que você vai conseguir ficar menos triste ou mais triste. É a ampliação voluntária da pessoa. A pessoa tem que querer sair da tristeza. Ela precisa querer ampliar esta cota de trabalho habitual. Ele não está falando nem espiritual, porque aí a pessoa pode mas eu não sou espírita, eu não acredito em nada, então não preciso fazer nada. Não. Trabalho, gente. Trabalho habitual. Qualquer coisa, todo trabalho, toda ação útil é um trabalho. Ação útil, não precisa... Quer varrer a rua? Quer conversar com um amigo? Qualquer coisa útil. Não é? É a ampliação voluntária, não alguém fazer por nós. Não é isso que ele está querendo dizer. Então, nós temos que querer ampliar
essa utilidade nossa dentro do planeta, dentro da encarnação onde nós estamos. Precisamos querer. E isso vai fazer com que, então meus problemas vão solucionar se eu vier para o centro, se eu for para uma igreja ajudar não sei quem, ou se eu for visitar 500 pessoas no hospital. Não. Mas é que depois nós vamos ver aqui, vendo, muitas vezes, a tristeza alheia, nos colocando, nos movendo, né? Aquela coisa. A água parada cria o quê? Lodo. Desculpa, gente. A água parada cria lodo, bactéria. E nós o quê? Não queremos entrar aqui. Nós queremos nos mover. Então, é ampliar o nosso trabalho, ampliar a nossa ação no bem, ampliar as coisas da nossa vida, ir atrás dos nossos objetivos. Sabe? Aquilo ali não deu certo, vamos buscar outra coisa. Às vezes, aquela ali não é a porta. Deus não vai nos dar algo que não é bom para nós. Isso é verdade. Às vezes, a gente se revolta. A porta fechou, gente. A porta vai fechar. Muitas vão estar abertas, mas aquelas vezes que a gente quer ou acha que é melhor, ela vai se fechar. Mas não é porque Deus é mau, porque quer nos ver na tristeza. Não é o melhor para nós naquele momento. Então, vai nos ajudar o quê? No trabalho, na expansão de nós mesmos, ao nosso semelhante, sabe? Ao nosso otimismo, nós possamos sair dessa atmosfera e nós consigamos driblar essa tristeza. Claro que eu não estou falando aqui de estados profundos depressivos, né? Isso envolve outras coisas, envolve patologias, envolve medicamentos, envolve, claro, a vontade do espírito. Porque, claro, o corpo está doente, existe todo o processo químico, mas o espírito tem que estar consciente, né? E ele querendo se melhorar já é um grande avanço. A questão aqui é aquela pessoa negativa, aquela pessoa que fica triste por tudo. Tem pessoa que se aborrece por tudo. Hoje eu cheguei atrasada. O fulano fez isso. O fulano desligou antes de mim. Tem gente que me respondeu errado. Respondeu com letra maiúscula. Não me ligou. A pessoa se entristece por tudo. Tudo ela se melindra. Então, é esse tipo de comportamento que os mentores, infelizmente, estão dizendo. Olha, vai trabalhar. Vai ser útil, se ocupe, né? Para a gente poder, o quê? Sair desse marasmo de coisa. É o seu quê? O serviço no bem, não é? Então, Emmanuel nos lembra que, analisando os prejuízos que as nossas preocupações injustificáveis causam aos outros e a nós mesmos, e evitamos semelhante desgaste empregando em trabalho nobilitante os minutos ou as horas que, muita vez, inadvertidamente reservamos à aflição vazia. Basicamente, além da gente se entristecer com coisa boba, né? Como eu falei, existem coisas que a gente vai ficar triste, situações difíceis na nossa vida. Nós nos desgastamos os outros que convivem com nós, né? Aquela pessoa no trabalho que leva o nosso jato de pessimismo, de tristeza, e muitas vezes o que é aflição vazia, né? Do que será que eu vou morrer? Que é uma aflição vazia essa? Gente, que é uma aflição vazia. Um dia uma pessoa me falou assim, você toma cuidado que todo mundo na sua família morre disso. Eu falei, é mesmo? Se existe algo que eu não estou preocupado nessa encarnação, do que eu vou desencarnar? Sabe por quê? Porque todos nós vamos. Todos nós vamos desencarnar, gente. Se a gente ficar preocupado, eu vou morrer do quê? Não, porque minha família, todo mundo teve isso. Eu vou ser assim. Nós precisamos pensar em nós como um espírito imortal, individual, cada um com a sua trajetória. Sua família, todo mundo perdeu o dedo? Não significa que você vai perder. Nós somos espírito. Mas a genética. E daí a genética? Quem faz a genética é o espírito. Quem faz a genética é o que a gente trouxe. Né? Claro que a gente reencarna com situações que a gente vai precisar passar para expurgar, assim, deficiências, doenças que nós vamos passar. Mas não é por aí, gente. Senão a gente vai viver aqui. A minha mãe teve isso, eu vou ter também. Não estou dizendo que a gente não vai se cuidar. Vamos fazer os diagnósticos, vamos fazer os exames, ver qual a probabilidade. Não estou falando da prevenção, mas é nós vivermos nisso. Aflições vazias. Aflições. E se eu conseguir aquele trabalho e não der certo? Aflição vazia. Não vai conseguir, você nem começou ainda. A pessoa começa a carregar. Eu terminei esse namoro aqui, agora o fulano quer namorar, e aí não vai dar certo. E se me fizer de novo o que me fez? Gente, aflição vazia. Bola para frente. Sair daquele ninho que a gente cria, o ninho, né? Parece um ninho, a gente fica enrolado naquilo ali.
né? Aquele novelo precisa desenrolar, vida nova, processo novo. Doença assim, 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 vou sair dessa. Se não sair, Deus vai me dar força para passar por ela. Agora, é uma coisa... Vamos pensar o que é uma aflição vazia na nossa vida. Né? A perda de um ente querido, perda não, a passagem para o plano espiritual antes de nós é uma dor quase que insuportável para muitos de nós. E é natural, não é uma aflição vazia. Agora, quando a pessoa já desencarnou há um certo tempo e a gente fica, fulano, por que você não volta? Ah, como é que tá aí? Ah, que vida a minha. Gente, é isso que é uma aflição vazia, prejudicando o espírito do outro lado, que às vezes já está tentando se libertar de nós até. Então, a nossa irmã Lívia já fez várias palestras sobre isso. Isso são casos reais. Vamos pensar, refletir. Quando a gente estiver triste, a minha tristeza é oriunda de onde? O que está me causando? Aí a gente começa a nos educar. Não posterguemos mais a oportunidade de servir. Este é o nosso momento de iluminação. Bezerra de Menezes já está dizendo, olha, nós já somos da última hora, que não é vantagem absolutamente nenhuma, porque da última hora é aqueles que Deus já está ali. Vamos, 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 vamos. E a gente está se achando da última hora. É do último minuto. Porque chegou a hora, é agora. Não é para depois. A nossa oportunidade de iluminação é o agora. Todos nós sentados aqui, de posse dessa informação, de posse das verdades espirituais, não temos mais desculpa. Nós precisamos o quê? Nos alertar. Não vamos mais adiar a oportunidade de servir. No que eu posso ser útil? Dentro da casa espírita, fora dela? Saímos do nosso mundinho. E quem sabe a tristeza também não se espanta? Ou nós nos fortalecemos para lidar com os momentos tristes, né? Com as situações da nossa vida. Aí ele continua, não acabou, né, gente? Quando eu achei que tinha acabado, ele continuou. Impulso ou crítica destrutiva? Então, aquela situação. A pessoa me fez uma coisa, eu vi alguma coisa acontecer, eu tive aquele ímpeto de ir lá e dar a minha agulhada, de o quê? De criticar, não é? Aí ele pede para a gente analisar. Observamos nossas próprias fraquezas. Então, antes da gente ir lá criticar, antes nós devemos pensar no que aquela pessoa poderia ter feito diferente, você é isso, você é um aquilo, dá aquele minutinho, aquele lá do começo, tira uma meia hora, pelo menos 3 minutos nesse caso, será que eu não tenho isso? Será que eu não faria igual na situação dessa pessoa? Se a resposta for não, aí fica a seu critério, dar continuidade a isso daqui. Tá? Por quê? É aquele primeiro ímpeto. É uma crítica destrutiva ou eu estou fazendo para ajudar? Que aí tem aquela história, né? Eu sou a dona da verdade. O meu negócio é verdade. Eu sou honesto. Bom, é verdade que uma água nutre uma planta, mas se você colocar ela quente, ela morre. Se colocar ela gelada, ela morre. Tem que estar no quê? Numa temperatura razoável. A mesma coisa aqui. Vamos pensar. Qual que é a minha dificuldade? Aquela pessoa agiu assim, será que eu não fazia igual? Não faria igual se fosse ela? Ou pior, né? Porque a gente não pensa o pior. É sempre, eu jamais faria isso. Interessante, né? A gente... Fazemos uma analogia aqui. Uma mãe que vê um filho sendo assassinado, será que nós não teríamos o ímpeto de agredir a pessoa que está maltratando o nosso filho? Será que não? Nós não sabemos. Claro, não estou aqui defendendo, não, estou dando um exemplo extremo, mas será que nós, antes de criticarmos, de colocarmos aquela pessoa no chão, nós não faríamos a mesma coisa, ou até pior? Né? É uma possibilidade. Aí ele continua, desejo de censurar o próximo, aí nós pensamos, bom, o que eu ia falar não é tão ruim assim, então vou falar para ajudar. Ótimo, então passou pelo primeiro nível, né? Passou aqui. Aí ele continua, mas o seu desejo é censurar o próximo? Bom, aí vai aí a resposta. Um olhar para dentro de nós mesmos. Então, além de nós vermos, será que isso não seria a minha fraqueza? Será que eu não tenho essa imperfeição? Será que eu não agiria assim? Olhar para dentro de nós. O que dentro de nós existe que alguém poderia censurar também? Todos nós temos alguma coisa, que é que nós não queremos ver o que é, mas todos temos. Nossa, se aquele indivíduo, aquele grupo de pessoas soubesse o que eu estou pensando, então para por aí.
Não é? Então, nós não vamos adiante, não levamos isso adiante. Então, tudo depende do qual que é a nossa intenção. Claro que no Livro dos Espíritos, isso é o que? A indulgência. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, sobre a caridade, o que é caridade? Uma resposta simples. Benevolência para com todos, indulgências com as faltas alheias e perdão das ofensas. A partir do momento que você ou eu acharmos que nós não vamos fazer isso aqui, vamos lá e criticamos o próximo. Não há problema algum. Mas a indulgência é o quê? Quando nós pensamos, e se eu fizesse assim? Como que eu gostaria que as pessoas agissem comigo? Se passar por esta peneira, vai fundo, que vai dar certo. Se não passar, é melhor nós ouvirmos, né? Ou melhor, seguirmos o que não só Cristo nos disse, mas o que esses espíritos também estão nos dizendo. A indulgência para com as faltas alheias é perfeita compreensão da própria fragilidade, a refletir-se no erro de outrem, entendendo que todos necessitam de oportunidade para recuperar-se, e facultando-as sem assumir rígido comportamento de censor ou injustificável postura de benfeitor. Os dois extremos. Ou nós censuramos, ou nós queremos dar uma de bondoso. Né? Muitas vezes de não fazer nada, ou de achar, imagina, eu não faço isso, eu jamais faria isso. Então, são os dois extremos aqui. Compreendendo que a própria fragilidade. Então, compreende a fragilidade do outro, que reflete em nós mesmos. Continuando. Aí ele muda de assunto, mais ou menos, né? Que ainda continua. Já é essa a terceira pergunta do mesmo assunto. Parece que é outro, mas não é. Ofensa, ressentimento. Então, agora mudou um pouquinho. Alguém te ofendeu? Está chateado? Está ressentido? Acontece, né? Todos nós ainda nos ofendemos. Perdoar e servir mais amplamente. Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Bom, esquecimento do mal. Como que eu vou fazer isso? Pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda. O que é isso? Perdão. Bom, perdoar é o quê? É libertar o prisioneiro que somos nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós não estamos fazendo um favor para a pessoa. Nós não estamos absolvendo ninguém. Nós estamos nos libertando. Se há uma salvação nesse processo, é nós conosco mesmo. Porque a pessoa que nos fez mal, ela vai responder por si mesma. Ela não vai passar pelo filtro das leis divinas, não das leis punitivas, mas das leis de reajuste. Então, a nossa tarefa é o que? É nos libertarmos desse ciclo vicioso. E, é claro, quando os mentores nos dizem esquecimento do mal, não é a questão, nós não vamos esquecer o ato cometido. Jesus foi crucificado, isso é um ato. Mas ele não se ofendeu, ele perdoou. O ato, não dá para apagar a cruz. Não há como apagar o episódio do Cristo. Aquilo ali vai existir. O que nós temos que apagar é esquecer que isso foi uma ofensa para nós, através do perdão. E esquecer que aquela pessoa nos fez o mal, é bem verdade, mas aquilo não nos afeta mais. E esquecer que aquilo, além de nos afetar no passado, nós estamos trabalhando agora para nos libertar, libertar a pessoa e que isso não afete a nossa vida no agora. Né? Isso que é esquecer o mal. Não esquecer, a gente às vezes confunde. Como é que eu vou esquecer aquele cidadão que me deixou por causa de outro, seja o que for? Não vai esquecer. Aquilo ali é um acontecimento, é um fato que nós passamos. Agora, o ódio pode se modificar. A revolta pode se modificar. A vingança, o nível de vingança até, no nós ainda é nível de vingança, né? Quiséramos nós se fosse por completo, sem vingança nenhuma. Mas ainda temos algumas coisas. Então, aqui é não esquecer o fato, mas esquecer que aquela situação te maltrata tanto. Como que a gente faz isso? Sabendo, primeira coisa, que nós vamos, lá atrás, né, da indulgência, nós vamos machucar alguém, nós vamos cometer erros e nós vamos precisar de perdão dos outros também. Não só de Deus, mas das outras pessoas, não é? Então, aqui, quando Jesus fala amar os inimigos, fazer o bem ao que vos odeia,
é basicamente não desejar a eles o que nós não queríamos para nós. Não é viver com eles. Não é ir lá ficar dando beijo, ficar ligando pro ex-marido, seja quem for. Ah, fulano. Não. Ó, acabou, gente. Já falei isso aqui. Acabou. Seja relacionamento, seja a sogra, seja quem for. Não, acabou. Porém, é não guardar o ressentimento, não desejar mal àquela pessoa, cada um seguir a sua trajetória. Existem coisas que nós não vamos conseguir arrumar nesta encarnação. Mas não significa que nós não precisamos tentar uma reconciliação. Não há a reconciliação, liberte o seu coração e o meu. Já é o bastante. Ah, aquela pessoa não quer meu perdão. O problema é dele ou dela. O que importa é você, primeiro, se perdoar a si mesmo, se cometeu a falta ou se cometeram com você, fazer este exercício, né? Que quando a gente perdoa, nós fazendo por eles o que nós pedimos ao nosso Pai que faça por nós. Então, quando nós temos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, né? Isso está no Pai Nosso, não é invenção. Assim como nós perdoamos. Como é que nós vamos pedir a Deus para nos perdoar ao nosso irmão se nós não perdoamos aquele que cometeu a falta conosco? Não faz sentido nas leis divinas de justiça. Então, aqui é a mesma coisa, descobrir que no perdão, a falta de perdão, nós somos os nossos próprios prisioneiros, nós não nos libertamos daquela situação. E aí, quando nós nos libertamos, vai chegar um momento em que esses indivíduos que nos fizeram mal, sejam deste plano ou do outro plano espiritual, eles vão progredir. Imagine que beleza lá na frente, quando todos nós formos espíritos já iluminados, olharmos um para o outro e darmos as mãos e dizer: que bom que você me perdoou. Por causa uma das causas foi o seu perdão que me motivou a continuar para frente. Eu não caí no erro novamente. Agora nós não temos condições de analisar isso. Mas lá na frente, daqui a milhões, ou milhões é muito pessimista, né? Mas vamos ser 200 encarnações, 300, 500, nós vamos o quê? Encontrar com esses espíritos novamente. Ou nós vamos estar muito mais iluminados, ou eles mais iluminados para nos receber, ou nós recebemos, ou interagimos com ele, até chegarmos o quê? No nível onde isso não vai mais existir. Isso aqui não vai haver mais necessidade, como não houve com Cristo. Cristo não precisou perdoar ninguém. Cristo não se ofendeu. Não é? Sofreu, passou pelas situações para nos ensinar, mas ele não precisou perdoar. Ele pediu o quê? Perdoe, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, aqui a nossa posição ainda não é essa. Quando nós somos machucados, quando alguém nos agride, nós ainda temos a ofensa, nós nos chateamos, nós às vezes queremos nos vingar, natural do ser humano. Mas é a hora da gente apenas começar a exercitar, né? Esquecer, não lembre disso, esquecer não o fato. A gente tenta esquecer aquela situação não vai se apagar. Aquilo vai existir, né? O seu filho foi assassinado, ou seja o que for, você foi abandonado, o que for, aquilo ali não há como voltar, é um fato. Mas a emoção daquele momento, isso nós podemos reverter. Com o passar do tempo, com o exercício do perdão, como que nós queremos que Deus haja conosco. Solidão. Então, continuando. Auxilie alguém que, em relação a nós, talvez se encontre mais sozinho. Quando nós lamentamos, eu não tenho ninguém, eu não sou ninguém, eu estou sozinho, será que não existe ninguém mais sozinho do que nós? Provavelmente sim, né? Então, exercitamos a solidariedade, que é o quê? É o sentimento de identificação com relação ao sofrimento dos outros. Está doendo em nós? Acredite que em outro está doendo mais. E se nós não conseguimos perceber que em outro está doendo mais, então há algo errado conosco. Né? Então, existe o quê? Esse sentimento de solidariedade tende a fazer o quê? A repor a solidão. Claro que nós, ser humano, né, no nosso estágio que estamos, precisamos da companhia. Nós vivemos em sociedade, precisamos um dos outros. Mas aqui tem pessoas que vivem, eu sou sozinho, não tenho ninguém, não casei, eu não faço. A pessoa simplesmente não faz nada da vida. Como se casar fosse antídoto da solidão. É ou não é, né? Como se fosse, gente. Pessoas vivem cada uma no seu mundo dentro de casa.
Então, não é essa questão. Aqui, a solidariedade é quando a gente também mostra para as pessoas assistência moral. Não é sair de casa, então tá, vou ficar de madrugada inteira servindo sopa e não sei... Não é isso só. É o que? Assistência moral. Aquela pessoa chata que ninguém suporta te ligou, você vai fazer o quê? Tá sozinho? Não atende. Então, aí a gente reclama, tá sozinho, não tem ninguém. Quem sabe, depois que você conversar, que você pelo menos ouvir, porque às vezes é difícil, né? A gente começa a não se sentir tão sozinho, assim, nossa, eu fui útil, passou o tempo, né? Eu consegui fazer alguma coisa, e aí a gente começa, né, a ir buscar pessoas. Aqui é aquela coisa, Joana de Ângeles nos diz, solitário ou solidário? É uma escolha. A gente pode escolher ficar sozinho, ser sozinho no sentido mental, porque físico é também um tipo de solidão, mas não é o bastante. Tem pessoas que vivem com vários familiares e se sentem sozinhas, né? Ou solidário, vamos trabalhar pelo próximo, vamos buscar alguém mais sofrido do que nós, para ver se a sua solidão não ameniza. Não é? Então, essa é a proposta dos mentores para nós. Tédio. Visita um hospital para que possa medir as próprias vantagens. Não há nada mais triste, pelo menos para mim, do que visitar alguém no hospital e ver várias pessoas numa UTI sozinha. Aquilo é como se enfiasse uma faca no meu coração. E é claro, aí você fala, por que você não vai lá ficar com ele? Como que a gente vai ficar com todas as pessoas numa UTI? Não é essa a questão, é a questão da gente, quando vê esse tipo de situação, uma pessoa no hospital, às vezes sem ninguém, imobilizada, a pessoa às vezes não tem família nenhuma, está numa UTI, ou está num hospice, está num estágio terminal, não há absolutamente ninguém. Nem morrer com dignidade, nem desencarnar com dignidade, com companhia aquela pessoa tem. Vamos ser gratos. Porque os nossos olhos, alguém nesse momento quer ter. As nossas mãos, alguém queria ter. As nossas pernas, enfim, tudo, o nosso ar, alguém queria ter. Que já não tem mais como respirar sozinho. Então, é o quê? É gratidão. Estamos com tédios, vamos procurar visitar alguém que está em mais dificuldades para ver a nossa vantagem. Ver quanto a gente tem mais para oferecer, né? E para ser. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional. Agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. E aqui é a assinatura de Deus colocada em quem? Em nós. Nós somos a sua obra. Uma das, não é? Então, quando nós somos gratos, nós louvamos a Deus. Vamos voltar para a prece. Pedir, louvar e agradecer. Né? É tudo parte de um único grupo de sentimentos, de virtudes que nós precisamos começar a desenvolver. Né? Não há tédio quando nós somos gratos. Pelo que temos. Não tenho isso, tenho aquilo. Alguma coisa você tem que alguém nesse mundo não tem. Isso é uma verdade. 100%. Não é? Cada coisa, cada situação, mesmo que pequena na nossa vida, nós precisamos ser gratos pelas dificuldades, né? Como a gente sempre fala aqui, que vai nos mover para frente. Aquela situação difícil, aquela doença, aquele emprego que eu perdi, aquele familiar difícil, tudo isso, por mais dor que nos cause, é um instrumento para nós exercitarmos no futuro a gratidão, porque é por esses instrumentos que nós vamos nos elevar. E vamos nos redimir e vamos nos iluminar. Fracasso, voltar às boas obras e começar outra vez. Não existe fracasso. O que existe é uma tentativa que não deu certo. É uma tentativa para alcançar um objetivo. Você tenta de novo. Não é aquele objetivo? Constrói outro. Não há fracasso para aquele que sempre vê que existe um caminho a percorrer. Thomas Edison. 1000 e tantas vezes a lâmpada. Não, cada tentativa, cada vez que ele tentava, ele via como um passo ao objetivo dele. Né? E a lâmpada está aqui para provar. Então, vai chegar uma hora que a gente vai entrar numa de, ok, fracassei, falhei, vou começar de novo. Há de se haver uma outra porta. Há de se haver uma luz. Há de se haver um recurso, alguém que Deus vai colocar na minha vida, alguma situação, algum artifício que vai me fazer mover
dessa sintonia de que eu sou um falido, de que as coisas não funcionam para mim, não é? Vamos ver como uma oportunidade. Não deu certo isso? Vamos buscar de novo. Agora, chega uma hora que a gente vai, bate, chega uma hora que não é ali o caminho. E a gente precisa aceitar, precisamos exercitar a aceitação e seguir outros, traçar outros objetivos. A reencarnação está aí e a imortalidade também. Então, tempo nós temos de sobra, né? Mas que comecemos no agora. Então, lembremos do recomeço. Quando nós deixamos esta vida, nós vamos levar as malas. Não é a mala sem alça, não, que a gente tem em casa, não. Essa, esperamos que fique, né? Cada um no seu galho. Se tem uma coisa boa do plano espiritual é que cada um vai com quem se sintoniza, né? Agora, a situação é com quem nós estamos nos sintonizando, né? Então, aqui, essa mala que nós vamos levar são as nossas emoções, as nossas virtudes, o que está impregnado no nosso espírito. E isso vai fazer o quê? É o que nos dá força para recomeçar. Não é a situação temporária de agora, não é o emprego que eu não gosto, não é aquele parente difícil, não é aquele carro que roubaram, não. É a sensação do recomeço, eu posso fazer de novo, eu posso começar do zero, eu posso seguir em frente. E esperança. Eu não me lembro agora se é Meimei ou Joana de Ângeles, que diz que uma das piores provações, dificuldades para o espírito humano é aquele que perdeu a confiança em Deus. Não há como a pessoa viver se ela não acreditar que existe algo maior do que ela, que vai suprir as suas necessidades, que vai auxiliar ela trilhar o caminho dela. Nós não conseguimos viver, é uma desilusão total. A pessoa fica sem rumo. Agora, sempre há uma esperança em alguma coisa, nós não podemos perder as esperanças. Nós não podemos, irmão. A coisa está difícil, o diagnóstico é dos piores, nós precisamos manter a nossa esperança, por pequena que seja. A esperança é a última que morre, eu prefiro dizer que é a única que nunca morre. Às vezes, nós estamos, sim, sem esperança nenhuma, diante das leis materiais. Não é? Então, aqui, o impossível para nós é apenas uma das especialidades de Deus. Apenas uma. Então, às vezes aquilo não vai acontecer, mas nem por isso nós precisamos perder a esperança de que Deus reserva para nós dias melhores. Reserva para nós muito além do que isso que nós estamos passando. Essa esperança a gente não pode perder. Às vezes o problema não vai ser resolvido, né? O dinheiro não vai vir, o trabalho, às vezes, que a gente quer não vai acontecer. Mas nós precisamos ter a esperança de que algo bom vai aparecer. Uma hora ou outra, aquilo vai surgir com o meu próprio esforço, com o meu próprio trabalho, com a minha determinação. Isso nós precisamos ter em mente. Porque vai fazer o quê? Como a gente já conversou aqui, vai motivar toda essa atmosfera ao nosso redor, nossa tela mental vai se modificar, nós vamos nos sintonizar com energias com a mesma sintonia, nós vamos ter força para passar por qualquer dificuldade que nós precisamos. Não é? Então, otimismo, está tudo nublado lá fora, todo mundo reclamando do governante, da vida, disso, aquilo. Vamos colocar o nosso óculos do otimismo. Não é o óculos de fingir que está tudo bem. É o óculos de que amanhã, quem sabe, a vida vai melhorar. Eu tenho a certeza de que Deus há de mover essas pedras no meu caminho. Eu vou encontrar essa resposta. E vai! Nós vamos encontrar a resposta. Claro que às vezes não nessa encarnação, às vezes não nesse momento, às vezes não em 6 meses, às vezes não em 1 ano. Mas não há pressa sem resposta. Não há esperança sem resposta, mesmo que não seja a que nós queremos. Não é? E, é claro, a reencarnação. A reencarnação é a nossa maior consolação. É a oportunidade a muitos, num leito de desencarne, num leito de morte, sofrendo, que não tem a consciência da vida futura, a bênção da reencarnação. Só de saber que nós vamos voltar e vamos poder fazer diferente, vamos poder dar continuidade no que nós não conseguimos concluir. Isso é uma bênção. Né? Então, para nós entender e ter o conhecimento desse tipo de informação é uma grande bênção na nossa vida. Quantos lá fora não têm a mínima ideia que isso é possível? Né? Então, o conhecimento da vida futura e de oportunidades que virão nos auxilia na nossa moral, nas nossas decisões, nas nossas emoções, porque a gente vai pensar, bom, não é questão de a gente viver pensando que vai desencarnar, não é isso. Na outra vida eu faço. Não, é a hora de fazer agora. Mas só de saber
que se aquele indivíduo que nós amamos tanto parece que não tem rumo na vida, que não vai consertar, você vê que a pessoa talvez não vai ter jeito nessa encarnação. A reencarnação é a bênção de nós pensarmos, esse indivíduo vai ser luz, assim como eu vou ser luz. Se nós não pensarmos assim, não há como viver, né? Então, fica aí a mensagem. Para nós concluirmos, Bezerra de Menezes nos diz: não basta, pois, conhecer Jesus, é necessário entregar-lhe a vida para que ele a conduza. Ou seja, Jesus não vai vir nos salvar de algo que nós mesmos nos colocamos, mas a sua conduta de amor, o seu exemplo vai nos auxiliar que nós mesmos nos movamos, não é? Para que nós possamos entregar-lhe a vida. O que é entregar a vida a Jesus? Não é entregar a alma a Jesus, esquecer de tudo, não é isso. Entregar a vida a Jesus é agir, tentar agir como ele agiu. É saber que ele governa este planeta e que ele mesmo disse que enquanto houver um dos seus filhos em lágrimas, daquele não se afastaria. Então, pensemos nele. Quando nós vimos para o centro espírita, ou seja, em qualquer templo que nós visitamos, vamos pensar que não basta nós sabermos Jesus, não basta conhecermos a Bíblia, não basta lermos 10 vezes o livro dos Espíritos, o Torá, seja o que for. O que vale é nós tentarmos refletir sobre a sua conduta para que a nossa se transforme. E eu espero que esta mensagem toque os corações e votos de imensa paz e de muita fraternidade. Obrigada.